Acho importante começarmos aí pelo cerne da questão, pelo tronco da árvore, pela estrela do momento, que é o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é talvez o sistema biológico mais recente, descoberto mais recentemente, e a sua descrição científica se deu aí no final dos anos 80 e início da década de 90. E eu trago esse assunto, né, porque isso fundamenta um grande viés científico que a cannabis medicinal tem, que é a escassez de estudos científicos, a escassez de estudos robustos, de grandes ensaios clínicos, randomizados, multicêntricos, com controle placebo, enfim, como deve ser um, um viés que sempre pipoca dentro da ciência canabinoide é a ausência de estudos, né? E justamente isso é uma argumentação contra o uso da cannabis. Mas, bem, comparativamente, o sistema endocannabinoide foi descoberto no início dos anos 90 do século XX. O sistema cardiovascular foi inicialmente descrito pelos meados de 1500, século XVI, na Europa. Desde então, se deu, né, pelo trabalho do médico fisiologista Claude Bernard. Desde então, houve muito tempo, muita pesquisa para se desenvolver medicamentos, conhecimento dos sistemas e a elaboração de medicamentos sofisticados, complexos, refinados e várias gerações de medicamentos antihipertensivos, por exemplo, controladores da pressão, diuréticos, etc. Isso são mais de 500 anos de pesquisa, um sistema estabelecido que todo estudante de medicina, todo biomédico, todo fisioterapeuta está plenamente familiarizado. O sistema endocannabinoide foi descrito ontem. O sistema endocannabinoide foi descrito e chamado assim, né, endocannabinoide, em referência à planta que permitiu a sua descoberta, né, pois foi investigando os efeitos biológicos da cannabis que se descobriu a presença de receptores dentro dos corpos do corpo humano, né, no ser humano foi onde é que foi inicialmente percebido esses efeitos biológicos. Nos animais experimentais foi descoberto que eles também respondiam aos canabinoides e daí para frente se isolou lá no meio do século XX o THC e o canabidiol, né, os maiores canabinoides presentes na planta, e isso permitiu a descoberta de todo um sistema de receptores, de enzimas de degradação dentro do nosso corpo, e a partir disso se compreendeu que não era a cannabis a estrela do momento, e sim o sistema endocannabinoide presente dentro de praticamente cada ser vivo. Aí a biologia comparada já nos mostra, né, que o sistema endocannabinoide é presente em está na estrutura genética dos mamíferos, de todos os cordados, né, todos os vertebrados, mamíferos, aves, répteis, anfíbios, e bem como de muitos seres mais simples, né, ainda que multicelulares, onde o sistema endocannabinoide parece desempenhar um papel de modulação onipresente intracelular e extracelular, estando envolvido e sendo capaz de interferir com virtualmente todos os processos fisiológicos e biológicos e, porventura, consequentemente, patológicos também. Então, sem mais delongas, falando sobre o sistema endocannabinoide, hoje sabe-se que ele se encontra distribuído virtualmente por todos os tecidos, embora ele é um sistema distinto, que possui receptores distintos, possui ligantes endógenos distintos e também enzimas, né, grupos de enzimas sintetizadoras e degradadoras desses ligantes distintos. E por que isso é importante? Porque a seletividade da expressão de cada um desses receptores ou ligantes aí distribuídos pelo corpo gera a especificidade da ação dos fitocannabinoides, né, dos canabinoides exógenos e nos permite entender por que e como cada corpo responde de cada forma a cada fitoquímico. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico estão representados os receptores canabinoides do tipo 1 e do tipo 2, né, do tipo 1 em azul e do tipo 2 em vermelho. O que já se observou hoje através da imunohistoquímica é que os receptores canabinoides do tipo 1 estão presentes predominantemente e em grande parte no sistema nervoso central, por isso que está representado aqui, né, no esquema, as bolinhas azuis ao redor do cérebro e ao redor da coluna vertebral, e os receptores do tipo 2, que estão mais associados ao sistema imune, à imunomodulação, veja você, receptor do tipo 1, mais relacionado à neuromodulação, e receptor do tipo 2, mais relacionado à imunomodulação.
Então, os receptores do tipo 2 estão distribuídos amplamente pelo corpo e em células imunes, tanto residentes, né, como células do timo, da medula óssea, do pâncreas, como também, perdão, do baço, como também células imunes residentes no sistema nervoso central ou circulantes, né, como é o caso dos leucócitos. Então, esse sistema, como ele é chamado hoje, né, o sistema endocannabinoide, que compõe o endocannabinoidoma, que seria toda essa redoma, essa atmosfera de receptores e ligantes, ele é composto por diversos receptores, mas assim, os que são os mais estudados, os mais clássicos, são os receptores canabinoides do tipo 1 e do tipo 2. Os seus ligantes endógenos, que são os componentes chamados de anandamida e 2-AG. A anandamida é chamada assim porque Ananda é a palavra em sânscrito para felicidade extrema, para bênçãos, para maravilhas. E eles perceberam que, de certa forma, existia alguma associação entre a presença desse composto circulante na corrente sanguínea e a sensação de felicidade. Né, décadas após, foi se provar que realmente é esse mesmo o caso. A anandamida se liga predominantemente ao CB1, ela se liga ao CB1 e ao CB2, mas se acredita que os efeitos psicoativos, né, da anandamida se deem através do receptor CB1, que está mais associado com a neuromodulação, e alguns podem lembrar e conhecer o caso do Rimonabanto. O Rimonabanto foi um medicamento de modulação canabinoide que, no intuito de desenvolvimento de um medicamento para controle de peso e perda de peso, se chegou num inibidor, num antagonista do receptor CB1. Mas o Rimonabanto chegou às vias de fato de se encontrar disponível comercialmente e foi um completo fracasso. Foi uma tragédia, uma catástrofe, e esse produto foi retirado do mercado devido a altos índices de incidência de depressão, ideação suicida e suicídio de fato, relacionados, né, de forma causal com o Rimonabanto, um antagonista do receptor canabinoide do tipo 1. Já a anandamida, bem como o THC, eles são agonistas parciais, ou seja, eles são agonistas que têm a capacidade de se ligar a esse receptor, no entanto, não tem nenhuma afinidade que torne essa ligação irreversível e nenhuma a anandamida, bem como o THC, se liga, né, no receptor canabinoide do tipo 1. E também outros ligantes são os canabinoides exógenos, provenientes das plantas, né, especificamente da cannabis sativa, que é uma planta que produz eles em muita quantidade numa fase específica do seu ciclo de vida. E também as enzimas, que são as enzimas que metabolizam esses ligantes endógenos e degradam eles. Isso tudo é muito importante porque os canabinoides exógenos, eles vão interferir no metabolismo do sistema endocannabinoide, tanto se ligando de forma agonista ou antagonista, parcial ou total aos receptores canabinoides, como inibindo ou ativando ou inibindo a atividade ou estimulando a atividade ou competindo pelo substrato e de todo modo, né, alterando assim o metabolismo das enzimas do sistema endocannabinoide, que tanto, né, uma inibição das enzimas degradadoras permite um aumento dos níveis circulantes ou teciduais dos endocannabinoides, né, como uma inibição, um estímulo das enzimas que sintetizam esses compostos, permite um aumento da sinalização. E, para além desse esquema clássico, também existem os receptores do endocannabinoidoma expandido, que são receptores órfãos e diversos outros receptores pertencentes a outros sistemas, são canais de cálcio, canais iônicos, são receptores ligados à proteína G, diversos tipos de receptores que respondem de uma forma ou outra aos canabinoides, né? Tanto endocannabinoides quanto canabinoides exógenos. E isso está diretamente ligado a uma regulação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, bem como tem a função primordial de estabelecer a homeostase do corpo. Se observa que o sistema endocannabinoide entra em ação
E isso ocorre porque os ligantes, ao contrário de outros tipos de hormônios, como hormônios peptídicos, que são sintetizados, armazenados em vesículas, liberados apenas no momento da necessidade, mas existe um armazenamento do hormônio pronto, até porque, né, uma proteína, um peptídeo necessita da transcrição genética para que ele esteja disponível, isso leva tempo. Os canabinoides, por outro lado, eles são produzidos sob demanda instantaneamente através da ativação das enzimas e tem a sua ação interrompida pela ação também imediata das enzimas degradadoras, de forma que não existem grandes estoques de endocannabinoides. Eles carecem de serem produzidos conforme isso acontece. Então, essa ativação endocannabinoide ocorre em momentos de perturbação da homeostase. Por isso, se observou que o sistema endocannabinoide está envolvido no metabolismo, no jejum e no estado alimentado, na dor, no humor, na inflamação, na formação de memória, no período de desenvolvimento, tanto cerebral como do corpo como um todo, respostas imunes, regulação termogênica, enfim, virtualmente contido em todos os sistemas.